Está em Lucas, capítulo de número 24, a partir do verso de número 13. É uma passagem conhecida, uma passagem que, se você tem pelo menos um ano de casa, de crente, talvez você já tenha ouvido essa mensagem, essa palavra, esse texto bíblico. E é um culto de Santa Ceia, não poderia ser diferente a não ser falar deste homem, Jesus Cristo, amém? Lucas capítulo 24, a partir do verso 13, quem achou diz: eu amo a Bíblia. Vamos lá? Eu vou ler na versão NVI, porque eu percebi que aqui o texto está na NVI, então vamos no mesmo texto. Diz assim a palavra de Deus: naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. E ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias? Que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Responderam eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que ele iria trazer a redenção a Israel. E hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos que disseram que ele está vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres tinham dito, mas não o viram. E ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo o que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Ao se aproximarem do povoado para qual estavam indo, Jesus fez com que ia mais adiante. Mas eles insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles, e quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram, e ele desapareceu da vista deles. E perguntaram ao outro: não estava queimando o nosso coração quando ele falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Levantaram-se e voltaram imediatamente para Jerusalém. E ali encontraram os 11 que estavam com eles, e reunidos diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido com eles quando partiu o pão. Só até aqui. Temos todo o texto para contextualizar aquilo que vamos meditar nesta noite. Peço a graça de Deus para que tudo aquilo que a gente fale, tudo aquilo que eu venha falar, venha da parte de Deus. Esse texto nos mostra uma realidade peculiar a respeito de 2 discípulos. Esse texto não fala a respeito apenas de 2 discípulos, fala a respeito da minha e da sua vida. Fala a respeito de nós que somos seguidores de Cristo. Discípulos é seguir a Cristo. Seguir a Cristo é ser um discípulo. E a primeira coisa que me chama a atenção nesse texto é que esses 2 discípulos, mesmo sendo chamados discípulos, eles não eram um dos 11 discípulos de Jesus. Como os irmãos sabem, Judas traiu, foi morto, se suicidou. E ali estão os 11 discípulos que restaram, eles ficaram.
E esses dois discípulos, eles não tiveram nenhum destaque aparente. Nós só temos o nome de Cleopas, que é citado nesse texto. No texto de Marcos, no capítulo 16, que narra essa mesma história, eles nem são citados. Aparentemente são discípulos, mas os seus nomes não estão registrados. Sabe aquelas pessoas que, apesar de serem discípulos de Jesus, não têm os seus nomes em proeminência? Não são aqueles homens e aquelas mulheres que receberão algum destaque na história. Esses homens que estão aqui, estão se distanciando, estão indo para uma cidade chamada Emaús. Eles são chamados discípulos, mesmo sem ter sido por Jesus chamado de discípulo. Jesus não chamou esses dois homens nominalmente. Vocês conhecem a história que Jesus chamou nominalmente outros 12. E esses dois discípulos, mesmo não sendo sido chamados, eles eram reconhecidos como discípulos. Veja, eu digo aqui de pessoas que mesmo que Jesus não tenha dito diretamente, venha me seguir, são pessoas que ouvem a palavra do Evangelho, ouvem aquilo que Jesus ministra, ouvem os seus milagres, veem os seus sinais, as suas maravilhas, e só tem uma certeza, que este caminho eu quero seguir, este caminho eu quero continuar nele. Mesmo que Jesus não me chame pelo nome, eu não deixo de seguir este Jesus. Eu estou falando sobre discípulos que não têm os seus nomes na história. Se você pega o texto do livro de Atos, onde conta a história dos apóstolos, dos discípulos, estes homens não foram citados. Nós só sabemos deles nesse texto. Mas eles eram pessoas como nós. Talvez eu e você, nós não tenhamos os nossos nomes escritos como grandes homens de Deus, como grandes pregadores do Evangelho, como grandes profetas, como grandes homens e nomes que se possam escrever biografias. Mas entenda uma coisa nesta noite: quando Deus escolhe discípulos para si, o nosso nome está nele, o seu nome está lá. Mesmo que o seu nome não esteja atrelado a grandes feitos e grandes sinais, há um Deus que nos escolhe, que nos chama para perto. Eles eram discípulos, eles não eram apenas da multidão. Vocês sabem, se leram já bastante o Evangelho, eu creio que sim, que existem vários níveis de proximidade com Cristo. Existem aqueles que estão perto, que andam pertinho, que são Pedro, Tiago e João, aqueles mais próximos. Tem aqueles que são discípulos, são os 12. Tem aqueles que acompanham Jesus também, são chamados de seguidores de Jesus. Nós temos a história dos 70 que são enviados por Jesus para realizar milagres e maravilhas. E tem a multidão que segue a Jesus, mas quando Jesus confronta eles, eles não têm estrutura para suportar. Nós estamos num culto de Santa Ceia, e no culto de Santa Ceia, nós falamos de participar, de comer do pão e beber do cálice, ou seja, comer da carne e beber do sangue de Jesus. Essa mensagem Jesus falou aos seus seguidores, a grande multidão, e quando Jesus fala a respeito desta palavra, muitos não puderam suportar. A Bíblia diz que muitos se dispersaram porque era duro demais ouvir aquilo que Jesus estava falando. Mas eu creio que esses dois discípulos ouviram, porque eles estão aqui, eles estão registrados. Então mesmo que muitos abandonaram Jesus, esses dois não abandonaram. Eles são discípulos de fato, eles são seguidores. Eles permaneceram quando muitos fugiram, quando outros não suportaram, eles permaneceram. Eu estou falando com você, que muitas vezes enquanto outros desistem, enquanto outros pulam do barco, enquanto outros abandonam a fé, você está aqui nesta noite, você não desistiu. E eu estava temeroso em pregar essa mensagem, porque o pastor Maurício falou a respeito de desistir. O ministro de louvor que estava aqui falou a respeito de desistir. E eu estou falando para algumas pessoas aqui que estavam com o coração como desses dois discípulos, pensando talvez em desistir. Para contextualizar, Jesus morreu. 3 dias se passaram. Há muita especulação.
Eles ouvem que Jesus ressuscitou. Eles não viram Jesus, mas parece que Jesus apareceu para alguém. Parece que os anjos apareceram para outras pessoas e disseram: não, Jesus está vivo, Jesus está vivo. Eles recebem essa mensagem. Eles recebem a mensagem pela qual aqueles estavam esperando. Veja, se passaram 3 dias. Se passaram 3 dias e eles permaneceram em Jerusalém. Completou o 3º dia, eles partem em retirada. Parece que a vida desses 2 discípulos está emaranhada em algumas dúvidas, em algumas questões. Parece que quando Jesus vai se apresentar, parece que quando Jesus vai falar com alguém, parece que todos viram ouvintes das mensagens de Jesus. Parece que quando Jesus vai falar, Jesus fala com fulano, Jesus fala com ciclano, Jesus fala com Maria, os anjos falam com Pedro, Jesus fala com o pastor Márcio, Jesus fala com o porteiro lá, Jesus fala com ele aqui, mas para mim não tem mensagem. Para mim parece que Jesus não quer falar. E chega um momento da história desses 2 homens, eu creio, que a tristeza se bate tão forte, porque parece que Jesus está se manifestando. Eles querem um Jesus real. Eles esperam até o 3º dia, como ele prometeu que ao 3º dia ele ressuscitaria. Eles esperam, mas já é o fim do dia. E o fim do dia, Jesus não aparece. Eu ouço histórias sobre Jesus, mas um Jesus real para mim não existe. Eu ouço histórias a respeito deste homem chamado Jesus, mas para mim Jesus é inexistente. Eu vejo outras pessoas falando sem dúvida nenhuma: Jesus vive, mas para mim esse Jesus não é real, eu não o vejo. Essas dúvidas, essa tristeza vai gerar uma caminhada. Diga comigo, caminhada. Mas há uma caminhada de distanciamento. Veja, eles ouviram que Jesus ressuscitou e que Jesus estava na região de Jerusalém. Eles ouviram as mulheres que Jesus havia ressuscitado e estava por ali. Mas eles decidem pegar as suas coisas e partir em retirada a uma cidade chamada Emaús, a 11 quilômetros de distância. Eles saem da onde os discípulos estão. Eles saem da onde Jesus foi visto pela última vez. Mesmo que havia uma fagulha de esperança que Jesus de fato havia ressuscitado, esses 2 discípulos decidem partir para uma caminhada de distanciamento. Eles estão tristes. E essa tristeza vai trazer uma realidade de dúvidas. E quando as dúvidas batem em nosso coração, se nós não nos atentarmos, começamos a dar passos distantes da onde Jesus está. Quando nós colocamos dúvidas no nosso coração, quando nós achamos que Deus só fala com fulano e ciclano e comigo não, nós passamos a deixar os lugares onde a presença de Jesus é real e passamos a caminhar calmamente para uma distância de Jesus. Saímos de perto dos seus discípulos, saímos de perto da onde Jesus está sendo lembrado, da onde Jesus está sendo falado. E é uma realidade deles. Eles estão tristes, porque de fato eles amavam Jesus. Ninguém fica triste se não conhece. Ninguém fica triste se não acredita. Ninguém fica triste de fato com Jesus se Jesus não é real. Eles são cheios de Jesus. Eles amam Jesus. Tanto que o texto nos diz que eles falam sobre Jesus. A conversa entre esses 2 durante esse caminho de distanciamento é Jesus. São pessoas que mesmo se distanciando, eles não conseguem tirar a cabeça desse Jesus. Eles só pensam em Jesus, eles falam sobre Jesus, a boca deles está sobre Jesus. Mateus no capítulo 12, o próprio Jesus fala que a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então se eles estão falando de Jesus, parece que o coração deles está cheio de Jesus.
E aí se cumpre aquilo que diz em Malaquias, no capítulo 3, no verso de número 16. A Bíblia nos diz que então os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. Vou repetir: os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. E a mensagem de Malaquias é linda, diz: o Senhor escutou com atenção o que dizia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para aqueles que lembram do seu nome. Quando você conversa a respeito de Jesus com alguém, Malaquias 3 vai dizer: há um memorial e Jesus escuta. Deus escuta cada palavra que você diz a respeito dele. Mas eu estou falando com ele no meu trabalho, parece que não tem nada a ver, Jesus não se importa, ele ouve. Eu estou conversando com a minha esposa, com meu filho, Jesus ouve, Jesus está atento a cada palavra que nós falamos a respeito dele. E a palavra dele nos diz: há um memorial e o Senhor se lembra de tudo aquilo que falamos a respeito dele. Mas essa é a realidade de dois homens, que mesmo sendo discípulos, mesmo perseverando enquanto outros desistem, mesmo com tudo isso, eles se decidem a partir em retirada da onde está Jesus e da onde estão os seus discípulos. E eu quero pregar sobre três marcas que Jesus nos dá. Três marcas que Jesus nos dá no nosso caminho. E três marcas que Jesus nos dá na nossa intimidade. São três marcas do caminho. A primeira, Lucas capítulo de número 24, um texto que nós lemos, o verso 15, vai dizer assim: enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. A primeira marca que Jesus quer empregar em nós, mesmo numa caminhada de distanciamento, eu vou repetir: eles estão cientes que estão se distanciando intencionalmente da onde Deus está, da onde Jesus está, aonde os discípulos estão. É nesta caminhada de distanciamento, parece ilógico, porque nós achamos que Jesus estará sempre nos lugares aonde a gente acha que ele tem que estar. A gente acha que nós podemos controlar Jesus e colocar ele nos ambientes que a gente acha que ele tem que estar. Ele não depende da minha e da sua autorização. Quando ele decide caminhar até mesmo com aqueles que estão se distanciando. Ele vai partir com a mesma caminhada. Veja só, é Jesus. Ele sabe que esses dois estão errados, ele precisa trazer de volta. E ele decide caminhar com eles. A primeira marca de Jesus sobre eles é a marca da presença dele. Quando Jesus começa a caminhar com eles, olha que interessante. Para Maria ele apareceu. Para os discípulos que foram ali no túmulo ver Jesus, os seus falaram: não, volta, fica lá porque eu vou voltar. Jesus está lá, aguenta aí que ele vai aparecer. E para esses dois discípulos, Jesus não interditou o caminho. Jesus não impediu que eles continuassem caminhando a sua caminhada de distanciamento. Agora, aqueles dois discípulos não sabiam. A única coisa que eles não sabiam é que Jesus estava com eles, mesmo quando eles não percebiam. Jesus caminhava com eles, mesmo sem eles perceberem. Olha, se Jesus quisesse ser reconhecido, ele seria. Mas ele decidiu caminhar como alguém alheio. Olha que interessante, talvez você e eu passamos pela mesma situação. Sabe aquela situação aonde nós achamos que estamos caminhando e Deus não está conosco? Sabe aquela situação que nós estamos caminhando, estamos andando na vida, estamos vivendo, e Jesus está lá no canto dele, lá no céu, lá longe, ele não está nem aí para mim. O que eu e você precisamos lembrar nesta noite é que ele decidiu caminhar conosco todos os dias da nossa vida. A primeira marca que ele emprega é a marca da sua presença, mas a presença dele não é como o meu modo de ser. A presença dele não é pautada naquilo como eu acho que Jesus tem que se apresentar a mim. Eu não posso eu mesmo falar assim: Jesus, eu quero que você se apresente a mim deste jeito. Eu quero que você faça na minha vida desta maneira.
porque dessa maneira aqui eu vou voltar. Eu vou sair do caminho de Emaús e vou voltar para Jerusalém. Não. Jesus não tem compromisso contigo e comigo de acordo com o seu modo. Jesus tem compromisso comigo e com você do modo dele. E do modo dele ele faz como ele quer. E o modo dele agora é andar em silêncio, oculto, sem que você perceba. Ele começa a caminhar e você não percebe que ele está presente, mas de alguma maneira ele está presente. De alguma maneira ele está lá. Ele faz como ele quer. E nós achamos que estamos nos escondendo de Jesus. Ah, como nós somos ingênuos em achar que podemos ir de Jerusalém a Emaús longe da sua vista. Ingênuo nós somos de achar de alguma maneira que eu posso caminhar sem que ele me veja. Sem que ele me veja. Veja, eu posso até me isolar do pastor Márcio. Eu posso até criar uma distância dele. Eu não quero nem que ele me procure. Eu posso até sentar no último banco, que aí eu já vou embora rapidinho. Eu não quero contato com os seguidores. Eu estou me distanciando aos poucos, sabe? Eu vou dando um passinho para cá, eu vou dando um passinho para lá. Eu vou aos pouquinhos me distanciando. Mas entenda uma coisa, você pode se distanciar da onde Jesus é manifesto. Você pode se distanciar aonde as pessoas que Jesus estão aqui. Mas você não pode se afastar daquele que é onipresente. Não tem como. E Jesus não repreende o caminho deles. Jesus quer dar uma mensagem para mim e para você nesta noite. Existe uma marca que Ele quer empregar em nosso coração. E a primeira marca que Ele quer empregar no nosso coração é a marca da sua presença. E a presença dele não depende de eu percebê-lo. A presença de Deus na sua vida não depende que Jesus se mostre visivelmente. Creia de uma vez por toda, Ele prometeu: eu estarei convosco todos os dias da sua vida, e vocês serão os meus seguidores e as minhas testemunhas. A primeira marca do caminho é a marca da presença. A presença de Jesus na sua vida, a presença de Jesus na sua casa, a presença de Jesus no seu lar, a presença de Jesus no seu casamento. Jesus está lá, Jesus está lá. A presença de Jesus na nossa vida, mesmo que a gente não perceba, vai expor o nosso coração. A presença de Jesus na minha e na sua vida, mesmo que a gente não perceba, vai expor o nosso coração. Porque mesmo sem saber que era Jesus perguntando, haverá um diálogo aqui. Olha o que diz o verso 17. Então ele lhes perguntou. Quem perguntou? Jesus. Eles não sabiam que era Jesus, mas Jesus pergunta: o que vocês estão discutindo pelo caminho? E eles pararam entristecidos. Veja que interessante. Jesus, ele não para eles para mudar a direção deles. Jesus pergunta a eles por que eles estão conversando. Qual é o motivo da tristeza desses dois? Por que você está triste, ô Cleopas? Por que você está triste, ô fulano, que nem tem o nome dele na Bíblia? Por que você está triste, ô Cláudio? Por que você está triste, ô Maria? Por que você está triste, ô José? Por que você está triste? Jesus tem um interesse nas nossas dúvidas. Deixa eu repetir para você. Às vezes nós achamos que as nossas dúvidas não têm valor. Parece que a gente de alguma maneira, a gente não lê direito a Bíblia. E aí a gente fica com medo de expor para Jesus coisas básicas a respeito de quem Ele é. Não, eu não acredito tanto. Assim, eu estou com algumas dúvidas, eu não vou falar com Ele. Mas Jesus, Ele intervém nesta noite e te pergunta: quais são as suas dúvidas? Que dúvidas que Jesus estava indagando? Jesus sabia o assunto. As dúvidas a respeito dele mesmo. Olha que interessante. Jesus essa noite pergunta para mim e para você. Mesmo que você tenha uma caminhada de fé,
e agora esteja se distanciando, ou mesmo que você esteja firme, ainda há dúvidas no seu coração, Jesus quer ter relacionamento, e relacionamento não se constrói de uma via só, relacionamento é via de mão dupla, eu dou, eu respondo, eu oro, ele responde, eu respondo, ele ora ao meu favor. A Bíblia diz que o Espírito Santo intercede por nós. Não existe essa de eu fazer aquilo que quero, pensar as coisas a respeito de Deus e achar que Deus não vai nos indagar. Eu te pergunto nesta noite, há alguma dúvida no seu relacionamento com Deus? E independe se você tem 1 ano de crente, independe se você tem 20 anos de crente, muitas vezes as dúvidas pairam no nosso coração. E muitas dessas dúvidas nos distanciam dele. Mas Jesus essa noite está interessado nessas dúvidas. Jesus não está alheio, não querendo saber qual é o motivo do seu distanciamento. Não, essa noite nós precisamos falar e abrir o nosso coração, porque na presença dele, o nosso coração precisa ser exposto. Como assim, Vinícius? Como assim? Veja, Elias passou pelo mesmo. O profeta Elias, diante de tanta atrocidade da sua época, a corrupção dos profetas, ele fica indignado, ele ora para Deus e briga com Deus, ele fala, só eu fiquei. Salmos no capítulo de número 13, o salmista vai dizer, até quando, Senhor? Até quando esquecerá de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Paulo, na sua carta, ele vai dizer, há um espinho na minha carne. Eu clamei 3 vezes. Eu falei, Pai, tira isso de mim. Mas não, tira isso de mim. Não, tira isso de mim. Não, meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, Paulo. Veja, Jesus na cruz. Eu estou falando de Jesus na cruz. Ele olha para o céu e faz uma pergunta, e vocês sabem qual é. Deus meu, por quê me desamparastes? Eu estou falando do próprio Jesus. Ele levanta uma pergunta para Deus, porque nós não podemos criar máscaras diante deste Deus que sabe todas as coisas. Nós não podemos vir aqui e fingir que nós somos quem nós não somos ainda. Nós ainda somos discípulos em formação. Nós ainda somos discípulos que precisam de fazer barros novos, de desfazer o vaso, de fazer de novo. Aí o vaso parece que está pronto, e aí dá uma trincadinha, precisa fazer de novo. Nós precisamos entender que nós não podemos chegar diante de Deus com as nossas máscaras. Nós precisamos apresentar para Ele quem nós somos. Tira a máscara do seu rosto e fala, Jesus, eu não tenho fé para isso, mas eu quero uma resposta da tua parte. Esse coração vai ser exposto diante dele. Eu estou falando da primeira marca, a marca da presença. Deus está com ele, e por estar com eles, expõe o coração. E olha o que o texto diz no verso 19. E eles lhe perguntou do que se trata. E eles explicaram aquilo que aconteceu com Jesus o Nazareno. Olha o texto, que era profeta. Repita comigo, repita comigo, irmãos, era profeta. Poderoso em obras, em palavras, diante de Deus e dos homens. Olha o texto do verso 21. Nós esperávamos que ele fosse o que havia de redimir Israel. Mas, depois de tudo isso, já estamos no 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Olha o texto que diz. Eles tinham uma realidade, eles estão expondo para Jesus, sem saber que Jesus está ouvindo, aquilo que está no coração deles. O que está no coração dele? Nós esperávamos. Ele era profeta. Ele era. O que o era quer dizer? Que não é mais. Na cabeça deles, eles estão com uma certeza. Ele era, não é mais. E ele era profeta. Veja que antes eles tinham a certeza que ele era o Cristo. Mas agora muda, porque no coração deles, ele não é mais o Cristo. Ele é apenas um profeta. Poderoso, é verdade, mas incapaz de me redimir.
incapaz de ver aquilo que eu estou enfrentando. O texto de verso 21 vai dizer: nós esperávamos. O que é esperar? É ter uma expectativa a respeito de Jesus. Quando eu espero algo de alguém, eu crio uma expectativa. Quando eu ligo para alguém, peço alguma coisa, ou conheço alguém, ou de alguma maneira tenho um relacionamento com alguém, nós esperamos desse alguém alguma coisa, sim ou não? Se nós esperamos, nós criamos uma expectativa. Mas essa expectativa diz respeito a nós. Nós criamos aquele modelo de relacionamento aonde nós determinamos o que o outro deve me entregar. Vou repetir, nós conhecemos Jesus, e por conhecer Jesus, criamos nele uma imagem, e às vezes essa imagem não está baseada naquilo que ele é, mas naquilo que eu espero que ele faça por mim. Essa expectativa é uma imagem de um Cristo, a minha imagem, a minha semelhança. Eu tenho esse Cristo, não é quem Jesus é quem eu quero que ele seja para a minha vida. Isso expõe o coração dele, porque eles falam assim: nós esperávamos, mas já faz 3 dias. Veja só que interessante, eles estão diante do próprio Jesus, falando assim para ele era profeta, ele já não é mais, e nós esperávamos que ele fosse o Redentor, ou seja, eu queria um Jesus à minha imagem, eu queria um Jesus atendendo às minhas expectativas. Porque muitas vezes nós viemos até o altar de Jesus, e seguimos a Jesus, e começamos a caminhar com Ele, começamos a ser discípulos dEle, e de alguma maneira há algo no nosso coração, que quer um Jesus nosso servo, que quer um Jesus ao nosso serviço, fazendo as coisas pelas quais eu acho que Ele tem que fazer. Ora, Jesus não está ao meu e seu serviço, Jesus está a serviço do Pai, e quando o serviço do Pai é nos alcançar, Ele nos alcança mesmo assim. Eles criam esse Jesus, eles amavam. É uma frustração grande, porque essa expectativa a respeito de um Jesus irreal vai gerar uma frustração enorme. Já está tarde, já faz 3 dias, acabou, não tem mais esperança. E é engraçado que a morte de Jesus para esses dois era o fim. Repita comigo: fim. A morte de Jesus para esses 2 discípulos era o fim. Acabou, não tem mais esperança. Mas eles veem com Jesus uma realidade a respeito de quem Jesus é. Porque para eles a morte de Jesus era o fim. Para Jesus e o seu propósito, a morte era só o começo. Aquilo que você acha para você que é um fim, acabou, não dá mais jeito. Para Jesus é só a matéria-prima para o começo. É quando se esgotam as possibilidades da sua vida que Jesus chega e Ele fala: agora sim eu chego. Agora sim eu posso agir. Agora sim eu tenho liberdade. Agora sim, aquilo que era motivo para mim e para a sua desconfiança de dizer assim: acabou, para Jesus é matéria-prima para fazer a sua obra perfeita ao nosso favor. E a segunda palavra, a segunda marca que Jesus vai implantar nele, ele está caminhando com eles, ele está andando, caminho, Jerusalém aqui, e ele está indo lá para Emaús com eles, ele está andando com eles, a presença dele está lá. E a segunda marca que ele vai implantar nesses 2 discípulos é a marca da palavra. Repita comigo: palavra. Veja o que diz no verso 25: olha, vocês são tardes para entender, nécios em algumas traduções, o que os profetas disseram. Porventura não tinha que Cristo padecer todas essas coisas? E começou a explicar a partir dos profetas tudo o que estava escrito ao seu respeito. Olha que interessante, Jesus chega até eles, e eles se surpreendem, que parece que Jesus não conhece das coisas. Você não está sabendo o que aconteceu em Jerusalém, querido? Ô Jesus, ô fulano, né? Ô fulano, você não estava em Jerusalém? Você não está entendendo das coisas, ô Jesus, né? Ô fulano, você não está entendendo. Eles chegam achando que quem não sabe das coisas é Jesus. Aí Jesus mostra para eles que quem não sabe das coisas são eles.
Vou repetir para você entender. Nós chegamos até Jesus achando que Jesus não sabe das coisas ao nosso respeito. Mas quando o nosso coração é exposto, a palavra de Jesus vem ao nosso encontro e Ele nos mostra que quem não sabe sou eu e você. Quem não tem conhecimento das coisas somos eu e você, querido. Entenda uma coisa, nós chegamos diante de Deus achando que Deus não sabe do que está acontecendo ao meu respeito. Mas na palavra, querido, na sua santa escritura, Ele começa a explicar. Não, peraí, eu acho que você não entendeu. Eu vou te mostrar, sabe aonde? Não é com novas profecias, não é com novas revelações. Você não precisa de uma mensagem de um profeta, você precisa da mensagem da palavra de Deus na sua vida. Ô discípulos, eu vou explicar para vocês o que os profetas disseram a respeito de mim. Eu vou explicar para vocês o que Moisés disse a respeito de mim. Ora, veja só o que a palavra de Deus diz a respeito de Jesus. Ele era o motivo da lei, dos sacrifícios que a lei de Moisés apontava. Ele era o verdadeiro libertador pela qual os juízes eram apenas umas figuras. Ele era o profeta que havia de vir. Ele era a verdadeira semente da mulher que pisaria a cabeça da serpente. Ele era o descendente pela qual todas as famílias da terra seriam benditas. Ele era o sacrifício perfeito. Ele era a verdadeira serpente de bronze levantada no deserto. Ele é o verdadeiro sumo sacerdote. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Criamos um Jesus à nossa imagem. E Jesus vem com a sua palavra e fala: eu não sou quem você acha que eu sou o Cordeiro, eu sou o leão, eu sou o sumo sacerdote, eu sou aquele que era e que há de vir, eu sou aquele antes de você, eu criei todas as coisas. Quem é você, querido? Quem somos nós? Quando antes de todas as coisas, Jó vai dizer, Jesus, Deus falando com Jó no livro de Jó: Jó, aonde estava tu quando eu criei todas as coisas? Quem é você, Jó, para falar alguma coisa? Você não estava quando eu criei todas as coisas. Eu sou o que era antes, eu sou o que é agora, e eu serei eternamente. Entenda uma coisa, Jesus marca com a sua presença, Jesus marca com a sua palavra em nós. E o conjunto dessas duas coisas vai gerar a terceira. E qual que é a terceira? É a chama que arde no nosso coração. A palavra de Deus vai dizer lá no final, que enquanto eles caminhavam, eles estão sentindo uma chama queimando. Eles não conseguem entender o que é. Mas está queimando o coração. Eles não falam, eles não comentam. Eles só vão comentar lá na frente. Mas no caminho, a presença de Jesus é real. A palavra de Jesus é real. E uma chama vai acendendo. Vai queimando uma chama. Vai acendendo uma chama. Parece que alguma coisa está mexendo dentro deles. Está mexendo comigo. Eu não estou entendendo. Eu estou ficando esquisito. Essa chama queima no nosso coração. Sabe por que você vem na casa de Deus? Mesmo na sua multidão de dúvidas, sai daqui com o coração quente, perguntando o que é isso. É a presença de Deus, é a palavra de Deus, que se faz cotas juntas e medulas, é apta para discernir os pensamentos e propósitos do seu coração. Entenda uma coisa, a palavra de Deus quando entra na sua vida, a presença de Deus quando entra na sua vida, mexe conosco. Não tem como ficar alheio. E aqui é o grande momento. Porque eu falei de 3 marcas. A primeira marca da presença. A segunda marca, a marca da palavra. A terceira marca, a chama que arde no coração. Mas agora vai vir um momento de decisão. Porque olha só, é Jesus pregando. Quem está pregando para esses 2 discípulos? Quem? Jesus. Jesus está pregando o quê? A sua palavra. É o próprio Deus pregando a sua própria palavra para esses 2 discípulos. E por algum motivo, nem mesmo Jesus pregando a sua própria palavra para esses 2 discípulos, muda o caminho deles. Eles continuam se distanciando. Eles continuam indo para Emaús. A palavra, a presença
trouxe entendimento, mas não mudou rota. A palavra trouxe entendimento, queimou o coração, mas não mudou direção. E veja que o texto é claro, que Jesus tinha um objetivo com esses dois, qual que era? Fazer eles voltar. Ele não ia para outra cidade, ele não ia para outro canto. Jesus tinha um objetivo, resgatar esses dois perdidos. E aí ele começa a caminhar. Quando chega na aldeia aonde esses dois estão indo, Jesus faz com que vá mais para longe. Jesus ia para mais longe, sim ou não? Jesus não ia para mais longe. O objetivo é ali, eles dois. Mas aí parece que Jesus faz uma coisa para mim e para você, para ficar gravado no nosso coração. Se Jesus decidir dizer que vai se distanciar, permitiremos? Permitiremos que Jesus continue a sua caminhada sem que ele esteja na nossa casa? Será que agora não é o momento de uma decisão definitiva? Porque tem presença, tem palavra, tem chama. Mas o que falta ainda não foi revelado. Jesus ainda não se revelou para eles. E Jesus só vai se revelar para eles dentro da casa deles. Veja só, que existe uma diferença entre aqueles que caminham com Jesus e aqueles que chamam Jesus para dentro da sua casa, para dentro da sua intimidade. Existem aqueles que caminham com Jesus e são marcados com palavra, com presença e com chama. Mas a revelação é só para aqueles que insistem em Jesus. Entra na minha casa. Entra na minha casa. Não, mestre, fica, é tarde. Parece que assim, eles não sabem que é Jesus. Mas como Jesus fala tão bem a respeito dele mesmo, alguma coisa mexe com eles. Ele fala assim, não, eu preciso saber mais, porque o assunto é Jesus. E se o assunto é Jesus, ele sabe. E se ele sabe, eu quero que ele vá dentro da minha casa. Eu quero que a palavra também esteja em casa. Eu quero que a presença também esteja em casa. Eu quero que essa chama continue dentro de casa. Ele continua. E um texto é muito lindo, né? Veja, parece que Jesus quer ser desejado. Isso é uma característica de Deus. Eu tenho aprendido com isso nos últimos, eu não vou dizer dias, não, nas últimas semanas. Parece que Jesus, Deus, Jeová, Ele quer ser desejado. Ele quer ser buscado. A palavra de Deus diz, se vocês me buscarem de todo o coração, vocês vão me encontrar. Se vocês se dispuserem e dobrarem as suas faces e se converterem dos seus maus caminhos, então eu vou descer do céu, eu ouvirei a oração de vocês, eu sararei a terra de vocês. Parece que Jesus quer ser desejado. Veja que o Apocalipse capítulo 3, verso 20, o próprio Jesus fala à sua igreja, eis que estou à porta e bato. Jesus não está entrando, Jesus está na porta batendo. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta e me deixar entrar, então eu entrarei, e nós cearemos juntos, e nós teremos comunhão dentro dessa casa. Veja que Jesus é um gentleman, ele não se convida, ele está andando aqui, mas eu não vou entrar se vocês não chamarem. Entenda uma coisa, querido, nós chegamos até aqui nesta noite, podemos ter palavra, presença e chama queimando. A questão é, Jesus entra na nossa casa, por favor? Jesus vai lá em casa e muda algumas coisas lá em casa, Jesus? A decisão minha e sua nessa noite é convidar Jesus para a sua intimidade. 3 marcas da intimidade eu já encerro. Veja, Jesus não divide a sua revelação de quem Ele é enquanto eles estão no caminho. Enquanto eles estão no caminho, Jesus é oculto aos olhos dele. Quando eles chamam Jesus para dentro de casa, algumas coisas vão acontecer. E a Bíblia diz que eles estavam sentados à mesa. E aí Jesus pega o pão, toma o pão. Ele pega. Ele não pediu permissão. Deixa eu explicar para vocês. Ele era convidado. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Ele era convidado. Assim, ele não era o anfitrião. Mas parece que quando ele entra na casa, alguma coisa mudou. O que mudou? Jesus agora se torna autoridade naquele lugar. Até antes ele pedia para entrar, mas depois que ele entra, aí ele pega o pão, porque quem manda é ele. Ele pega o pão, ele mesmo parte, ele mesmo dá graça, ele fala assim, agora sim. Com
Como vocês me deixam entrar na tua intimidade, eu vou imprimir uma marca em vocês, a marca da minha autoridade. Como eu estou dentro de casa, quem manda sou eu nessa casa. Quem manda lá é Jesus na sua casa. Você convida ele para entrar lá e a presença dele gera a autoridade da vida dele na sua casa. Veja, Jesus pega o pão, não pede permissão, porque quando ele está dentro da nossa casa, quem manda é ele. Ele pega o pão, ele reparte o pão e fala, agora sim, vocês têm parte comigo. E quem tem parte comigo vai receber a segunda marca. Vocês estão compreendendo? Quem se submete à autoridade, quem convida Jesus para dentro de casa, é marcado com a autoridade de Deus, a comunhão de Deus na sua casa. E ele vai ser marcado com a segunda coisa. E olha o que o texto diz aqui. Lucas 31. Então os olhos deles se abriram, e eles reconheceram Jesus. Eu não sei o que aconteceu. Eu não sei se caiu uma escama do olho. Eu não sei se foi literal, se foi metafórico. Alguma coisa impedia eles de ter uma visão clara a respeito de quem Jesus era. Alguma coisa impedia eles de ver com clareza. Mas quando Jesus entra na nossa intimidade e ele estabelece a sua autoridade, há uma visão clara a respeito de quem Deus é. Aquilo que parecia oculto, aquilo que parecia que Jesus não estava, aquilo que parecia que eu estava sozinho, aonde eu pensei que Jesus não caminhava comigo, eu pensei que eu estava me distanciando, parece que tudo faz sentido agora, porque há uma clareza, há visão clara, há uma visão nova para a sua vida nessa noite, querido. Você achou que Jesus não estava na tua vida, você achou que Jesus não estava te acompanhando, você achou que estava se distanciando dele, aí você chama ele para dentro da sua casa e ele mostra, não querido, eu estava andando contigo no caminho. Há uma clareza nos olhos daqueles que chamam Jesus para entrar dentro da nossa casa. A primeira coisa que eles reconhecem é óbvio, é Jesus. Jesus. Eu acho que algumas pessoas já têm essa experiência. Sabe quando vai acontecendo as coisas na vida, você não entende direito, aí vai acontecer uma coisa, meu Deus, o que está acontecendo com a minha vida? É burdoada para cá, é burdoada para lá, é derrota para aqui, é derrota para lá, é só coisa ruim, e nada acontece na nossa vida, na nossa história. Aí de repente, porque você tem comunhão, porque você chamou Jesus para a sua casa, ele mostra, lembra lá, quando isso aconteceu, aquilo, era eu no caminho, era eu na intimidade, era eu na palavra, eu cuidei, eu caminhei com vocês estavam se distanciando, mas eu estava junto, vocês acharam que eu não estava vendo, mas eu estava lá, eu não estava com os 11, eu estava com esses 2. A primeira coisa que eles reconhecem que foi Jesus. Eu quero declarar sobre a sua vida, você vai reconhecer que mesmo nas suas dúvidas, mesmo na sua caminhada de distanciamento, há um Deus que caminha contigo sem desistir da sua vida, querido. Aí a terceira marca, e a gente encerra. A marca do caminho. Existe a presença, tem palavra, tem chama, na intimidade, a autoridade de Cristo sobre as nossas vidas. Há uma visão clara, mas e por último, verso 33, na mesma hora, que hora? A hora que ele estabeleceu a sua autoridade, a hora que ele deu visão, eles levantaram e voltaram para Jerusalém, aonde estavam reunidos os outros 11. Veja, entenda uma coisa, a palavra, o próprio Jesus pregando, a sua própria palavra não mudou de rota, mas quando eles chamaram Jesus para dentro de casa, a primeira coisa que aconteceu, a visão ficou clara e o GPS mudou. Pera, não dá para ficar aqui não, Emaús, não dá. Sabe por quê? Porque ele falou que está lá em Jerusalém. Agora eu vou voltar, não dá para ficar aqui não, vou embora, vamos pegar nossas coisas, vamos embora, porque a gente vai onde Jesus está. Veja, agora, Jesus não está mais com eles.
Na sua dúvida, Jesus estava caminhando contigo. Mas como Jesus já revelou a sua glória, e você sabe que é Ele na sua vida, agora cabe a você pegar as suas coisas e partir de volta para onde Jesus estava dizendo que está. Até aqui você teve ajuda, até aqui você teve palavra, até aqui você teve presença, mas a partir da autoridade de Deus na sua vida, há uma direção nova para a sua casa. Você não depende mais de ver Jesus. Você não depende de ver Jesus para partir de volta para o caminho aonde Deus quer que você esteja. É mais ou menos assim, agora não importa mais, né, pastor? Não importa mais. Jesus, eu já vi, já sei que Ele caminha comigo sem eu perceber, eu posso voltar tranquilo, porque mesmo que eu não perceba, Ele está comigo. Você está entendendo, querido? Parece que assim, ó, agora está tudo bem, agora eu posso caminhar tranquilo. Paz no caminho de volta. A paz para a sua vida, querido. A paz para a sua casa, querido. A paz para a sua história, querido. A Jesus na sua história. Ele muda a nossa vida, Ele muda a nossa história, Ele muda aquilo que nós entendemos. Eles voltaram, eles saíram tristes de Jerusalém. Eles saíram como de Jerusalém? Tristes, com dúvidas, sem saber, sem ver, sem perceber. Aí eles estão voltando, agora não precisa mais ver, não tem mais dúvida, só tem uma certeza: Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Eu vou contar para os outros que Ele ressuscitou. Eu vou estar lá. Veja, eles chegam no local, eles começam a contar. Olha, Jesus me apareceu no caminho. Quando eles ainda estavam falando, Jesus se fez presente. Aonde Jesus se fez presente? Aonde estão os crentes reunidos. Tem intimidade em casa? Tem. Mas Jesus se mostra de novo na presença dos irmãos. É na comunhão dos crentes, é na reunião de oração, é na visita na igreja, é quando nós nos reunimos como um só corpo, é quando nós pegamos o pão, é quando nós pegamos o cálice. Ele se faz presente também em nós. A marca de Jesus na nossa vida, a presença, a companhia, a palavra, entendimento. Há uma chama que queima, mas Jesus quer mesmo a nossa intimidade. Ele quer nos liderar, Ele nos quer dar visão clara, e Ele quer mudar a nossa rota. Aonde você está nesta noite? Você está em Jerusalém? Você está firme? Você está triste? Está começando a partir em retirada? Será que você está satisfeito com a palavra? Você está satisfeito com as coisas dos cultos, mas Jesus não chamou ainda Jesus para entrar na sua casa? Aonde você está nessa noite? Em que situação você está? Hoje o convite é um só para a sua vida. Não importa em que fase você esteja, chame Jesus para a sua intimidade. Porque há grandes sinais de Deus para a sua vida, quando Ele se faz presente na sua intimidade. Se você crê, fique de pé nessa noite, em nome de Jesus. Dê um glória a Deus bem alto. Aplauda esse Deus maravilhoso.